irmãos, irmãs, jovens, da Igreja da Monte Belo. Está de alguma forma, né, com o coraçãozinho aí. Eu espero que você, nesse momento em especial, possa sentir a presença do Senhor no coração e dê um sorriso bem legal para quem está perto de você aí, né? Desejando uma boa noite, um bom culto, que Deus te abençoe, que Deus fale no teu coração de uma forma bem especial. Deus te abençoe. É sempre um privilégio a gente poder sair de casa para estar na igreja. Não há coisa melhor no mundo. Nós somos ocupados com tantas atividades, com tantas coisas. A gente sai para trabalhar, a gente sai para estudar, a gente sai para passear, a gente sai para fazer um monte de atividades, mas a atividade realmente que enche o coração, com certeza, é poder estar saindo de casa para estar na igreja. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial essa noite. Você possa sentir a presença dele no coração. Eu fico feliz de estar aqui com os irmãos nesse mundo da noite. Eu tenho uma alegria muito grande no meu coração, porque quando a gente está na igreja, a gente tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de ouvir hinos, cantar, de adorar o Senhor também, através de nossas ofertas. Mas nessa noite eu queria trazer vocês para mais pertinho de Jesus e mostrar a importância que é a gente estar em grande comunhão com Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, no final do seu ministério, ele estava ali com os discípulos naquela quinta noite, no momento ali da Santa Ceia, lava pés. Era os últimos momentos que Jesus estava passando com os discípulos antes de sua morte, dentro de algumas horas na cruz do Calvário. Nem passava pela cabeça dos discípulos que dentro de algumas horas estariam vendo o Messias, o Mestre, aqueles a quem ele amava, pendurado numa rude cruz do Calvário, demonstrando o seu tremendo amor por cada um de nós. Sabe o que é você acompanhar Jesus por 3 anos maravilhosos, com muitas expectativas, você acompanhando os sermões de Jesus, os milagres de Jesus, poder ver assim ele caminhando, fazendo bem a tantas pessoas. Por isso eles nem imaginavam que aquela era uma reunião muito especial para Jesus. Se você ler a Bíblia, você verá que é uma longa passagem aí no momento da Santa Ceia até ele ir para o jardim de Getsemane. Mas dentre os momentos que Jesus estava com os discípulos, ele sabia que algumas coisas iriam acontecer com aqueles discípulos. A princípio eles estariam desanimados quando vissem que ele estaria sendo preso e morto. Desanimados, entristecidos, sem esperança. E é por isso que está registrado na Bíblia, por João, no capítulo 14. Eu queria que você abrisse a Bíblia. É um momento muito lindo. Uma das passagens que nós, como adventistas, mais gostamos, porque nos enche de esperança o coração por causa da segunda vinda de Jesus. São João, capítulo 14. E eu gosto muito desse verso porque tem muitas passagens que falam sobre a volta de Jesus, mas esta o próprio Jesus falou. E quando Jesus fala, nós temos que crer no que ele fala. Eu creio no que Jesus fala. Eu creio na Bíblia. Ela enche o meu coração. E eu sei que deve ter esse mesmo efeito na tua vida. São João 14 já começa assim no início, Jesus dizendo, e eu imagino que depois que eles passaram por toda a situação da morte de Cristo, a tristeza, depois da sua ressurreição, então todas as promessas da sua segunda vinda, eu imagino João tendo o privilégio de escrever, inspirado por Deus, o capítulo 14. Porque eles realmente estavam tristes naquele momento da morte de Cristo. Mas a morte não era o fim, havia mais um detalhe, segundo a Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Eu não sei quantas vezes por dia você fica triste, quantas vezes na semana, no mês,
você passa por tristezas. São tantas as tristezas desse mundo. São tantas dificuldades que a gente passa nesse mundo. Tantas frustrações. A gente passa mais tempo preocupado do que tempos felizes. Se você analisar o teu dia, a tua semana, o teu mês. E para esses momentos que a gente está triste, aí a Bíblia diz que nós temos que acreditar em Deus e nas suas promessas. Credes também em mim. Credes em Deus, credes também em mim. Acredita. Você não é um cristão superficial, não deve ser. Você deve ser um cristão que realmente, quando lê a palavra, o teu coração se enche de fé, de esperança. Apesar das dificuldades do mundo, não é o fim, há alguma coisa melhor para frente. Dizer, Deus fez também na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e você parar lugar, aí ele fala as palavras mais lindas do mundo: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais. Valmir, vou preparar um lugar para você, um lugar maravilhoso, e depois então eu voltarei. Sabe para quê, Valmir? Para te receber, para que onde eu estou você esteja comigo. Amém? Você pode pôr o teu nomezinho aí. Isso é a palavra para você, é para mim. Pode dizer, para todo mundo? Não, você tem que, não é para mim. Eu estou aí nesse verso. Eu sou objeto do amor de Deus. Eu sou a razão porque Ele voltará a essa terra para me levar para lá, para morar com Ele para cima. Então você começa a imaginar Jesus falando esse discurso naquele ambiente da ceia. Os discípulos não estavam entendendo muito bem. Hoje a gente entende, eles depois entenderam. Mas naquele momento da conversa, quando rolou essa conversa, essas palavras de Jesus: como assim? Não é para ficar triste? Como assim? Há muitas moradas? Como assim eu irei, voltarei? Eu imagino, passando algumas coisas na cabeça daqueles homens ali que estavam naquele momento com Jesus. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí o Tomé diz assim: Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que a gente vai saber o que é o caminho, Senhor? Explica melhor esse negócio para a gente. Tem algumas passagens na Bíblia que a gente tem que parar um pouquinho. E será que Deus quer falar para mim? Qual a lição que eu tenho que tirar? Porque às vezes até no ano bíblico, isso eu tenho que me policiar também, você deve fazer o mesmo, às vezes no ano bíblico, na ânsia de ler a Bíblia, de ler um capítulo por dia ou 3 capítulos por dia. Às vezes a tendência da gente é fazer uma leitura corrida, até tem o seu valor. Eu conheço pessoas que todo ano fazem uma leitura completa da Bíblia, outros fazem um capítulo por dia, dura mais tempo. Mas a ideia de Jesus é que quando você lê a Bíblia, você aplica para você coloca ali, o que eu tirei para a minha lição, assim tem que ser. Qual é o caminho, Senhor? Então Jesus fala no verso 6 que são palavras preciosas. Eu queria que você entendesse nessa noite, meu querido irmão, de coração. Diz Jesus: eu sou o caminho. E que eu sou mais? A verdade. Quem mais que eu sou? A vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer estar na cidade santa? Você quer estar na morada eterna? Você quer estar pronto para quando voltar? Não esqueça, para acontecer isso com você, para você estar lá, você tem que entender que isso tem um jeito. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Na teoria, é muito lindo esses versos. É muito lindo, é um verso assim maravilhoso. Capítulo 1, verso 1 até o 6, esse é um verso maravilhoso. Mas o 6, puxa vida, Jesus é o caminho,
Jesus é a verdade, Jesus é a vida, que coisa linda! E eu creio realmente que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Amém. Se é isso mesmo, Senhor, eu estou aqui na igreja, abrindo meu coração para dizer isso, é o que eu sinto. O Senhor é o caminho da minha vida, o Senhor é a verdade, você é a vida. Mas como é que isso acontece no dia a dia? É da boca para fora? É uma profissão de fé que eu falo e está tudo resolvido? Eu chegar e dizer: Senhor, ouça bem, eu, Valmir, eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade. E aí? Fica por isso mesmo. É uma profissão de fé, uma declaração de fé, de prece. É muito importante, não esqueça. Mas é muito mais do que isso. Como é que eu vou encontrar Jesus no caminho? Como é que eu vou encontrar Jesus que é a verdade? Como é que eu vou encontrar Jesus que é a vida? E aí, então, a própria Bíblia me ajuda. Salmo 119, verso 105. Eu fico assim muito feliz, irmãos, porque a Bíblia é preciosa demais. Tem passagens assim que elas nos dão assim um vislumbre da mensagem de salvação de Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Diz assim, Salmo 119, verso 105. Lâmpada, verso 40. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que é a palavra também? E luz para os meus quê? É luz para os meus caminhos. Jesus é o caminho, mas para eu encontrar Jesus que é o caminho, tem só uma maneira muito interessante. Eu tenho, para encontrar Jesus o caminho, eu tenho que ler o caminho, encontrar o caminho. E onde é que está escrito o caminho? A palavra de Deus. Então é muito mais do que uma profissão de fé, de uma oração. Eu creio que o Senhor é o caminho. Não, a Bíblia está me dizendo que para você encontrar esse caminho, você tem que procurar uma luz que te ilumina o caminho, que faz você encontrar o caminho. E este livro é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, é a coisa mais preciosa que nós temos em nossas mãos e a gente não dá o valor devido que deveria. Eu sei que aqui muitos têm mais de uma Bíblia em casa, pelo menos uma para cada membro da família, e mais algumas mais antigas que vão sendo usadas, vão sendo colocadas em outro lugar, ou tem aí uma Bíblia luz, tem uma Bíblia bonita em casa para decoração. Bíblias é o que mais nós temos. Mas não adianta nos ter a Bíblia, senão nós não lemos. E é interessante, irmãos, é tão profundo que eu estou falando, que nos últimos tempos que nós estamos vivendo, muito mais a gente precisa ler. Muito mais a gente precisa ensinar a Bíblia. A Bíblia até me diz assim, que ensina a criança no caminho que deve andar. Para quando o quê? Crescer, não o quê? Não precisa. Há uma situação acontecendo no mundo hoje, muito preocupante, porque a geração nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos, é uma geração que não está aumentando seu conhecimento bíblico. Pelo contrário, é uma geração que está vindo que pouco tem lido a Bíblia. Porque os pais que já não leem muito a Bíblia e não são exemplos, portanto, não conseguem ou não querem ou não criam uma situação para ensinar os filhos desde pequenino a ler a palavra de Deus. Então, é uma geração que se aproxima do tempo da volta de Cristo sem quase conhecimento bíblico. Porque os pais, eles não querem pagar o preço que precisam pagar se estão realmente preocupados com a salvação dos filhos. Há uma geração de filhos que estão começando na igreja, vão na escolinha, vão nos aventureiros, vão nos desbravadores, e começam a ficar ali, juvenil, adolescente, jovem, e vão perdendo o rumo, e perdem o rumo. Isso é claro. Alguma coisa
esse caminho. Porque às vezes a gente passa para a igreja a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. E se esquece que a verdadeira religião está na nossa casa. De uma maneira agradável, gostosa, salutar, onde a vida tem que ser uma coisa muito boa, gostosa. É Deus falando. Não é qualquer um, não. É Deus falando. A criança tem que entender que é o próprio Deus falando a palavra dele. É o caminho. Estão percebendo a importância disso? Ler a Bíblia é importante, mas eu tenho que não só ler, eu tenho que aplicar para a minha vida. Espírito Santo está tirando disso. Lâmpada para os meus pés é a tua? Então eu tenho que, puxa vida, se eu estou vivendo uma vida em escuridão, se eu estou vivendo uma vida em pecado, se por alguma razão o pecado está tomando conta da minha vida e deixando na escuridão, essa vida tem um jeito de eu sair da escuridão, é tendo uma lâmpada, e a Bíblia é uma lâmpada. Se eu estou perdido, não sei o caminho direito, se eu não estou conseguindo me encontrar, a Bíblia é o caminho, porque a Bíblia me fala de Jesus que é o caminho, e eu me encontro com Jesus, então Jesus muda a minha vida. É assim que tem que ser uma leitura da Bíblia. Às vezes não é uma quantidade de capítulos, de livros que você vai realmente tirar uma lição. Você tem que parar cada capítulo, cada verso, tirar lições da tua vida. É assim que tem que ser. Não é só o sermão do sábado, o sermão de domingo que vai fazer você mudar alguma coisa, mas não vai acontecer isso não. Mas é a tua comunhão pessoal com Deus, é pessoal contigo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Jesus diz que a Bíblia é o caminho, que Ele que inspirou o Espírito Santo na Bíblia. Então Ele sabe exatamente o que eu preciso saber. Por isso eu preciso conhecer bem a Bíblia. Você precisa, pai e mãe, você precisa ensinar os filhos a ler a Bíblia. Porque vem a segunda parte, o seu caminho é a verdade. São João 17 traz mais uma coisinha interessante. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. E aqui nós vamos encontrar uma coisa interessante. Como é que eu encontro Jesus a verdade? São João 17 fala para a gente também essa noite. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se Jesus é a verdade, e o próprio Jesus diz que, e aqui está em vermelho, é o próprio Jesus que está falando, santifiquem a vida na verdade, na palavra, porque ela que é o quê? A verdade. E o Espírito Santo guia em todo o quê? Toda a verdade. E é o Espírito Santo que revelou aos profetas a palavra de Deus, é o Espírito Santo que inspirou os profetas para escrever a Bíblia, é o Espírito Santo que ilumina você quando você lê a Bíblia. É um projeto todo de salvação feito por Deus, envolvendo o Espírito Santo, para que você entenda exatamente o que Deus quer que você entenda lendo a Bíblia Sagrada. É por isso que ele revela o Espírito Santo, ele inspira o profeta e ele ilumina a gente para entender exatamente o que ele quer que você entenda. É assim que é o processo da Bíblia. E é assim que eu me encontro com a Bíblia. Alguma coisa fora do normal, sobrenatural, tem que acontecer na minha vida quando eu leio a Bíblia. É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, desejoso de iluminar o teu coração, a tua vida, para entender a mensagem. E por que isso é importante? Porque se existe uma verdade que é Jesus, se existe uma maneira de encontrar a verdade que é através da Bíblia, é porque existe um caminho mentiroso, um jeito mentiroso que está existindo no mundo hoje, não para te levar para o caminho certo, mas para te levar para o caminho errado, usando a própria o quê? A própria Bíblia, ou a falta do conhecimento correto da Bíblia. E no mundo de hoje que a gente está vivendo, onde há tanta heresia entrando nesse mundo religioso e agora já entrando dentro da nossa igreja. Isso é mais preocupante. Eu às vezes fico pensando, que os jovens, a gente conversa com os jovens,
E a gente percebe uma coisa: o jovem não está tendo a visão correta que deveria ter. Não todos, mas uma grande maioria. Porque a relação deles com a Bíblia é muito superficial. Não há uma preocupação. E os exemplos, os modelos que estão surgindo por aí, supostamente que sabem de Bíblia, estão ensinando muitas coisas erradas. A Bíblia está sendo relativizada. Não é bem assim, não é bem assim. Isso é lá do Velho Testamento, né? Não tem nada a ver com a gente. O que vale é o que Jesus falou. Aí sim, está tudo certo. O que Paulo falou, se Jesus não falou igual, então não tem valor. E é isso que está acontecendo aí. A Bíblia é um livro que tem uma preocupação com as relações sociais, somente isso. Com questões de ajudar o órfão, de ajudar a viúva, ver as necessidades do pobre e relações aí, né, de aceitar todo mundo, abrir o coração, leque. A Bíblia não está muito preocupada com o pecado, não é isso que Jesus está ensinando. Como se a Bíblia fosse um livro para um monte de situações, mas a Bíblia a princípio foi escrita e deixada para nós, para que nós pudéssemos lidar com a questão do pecado. É por isso que existe a Bíblia, senão não precisava ter a Bíblia. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, fala do plano da redenção, o plano de Deus para salvar o ser humano, para fazer com que ele vença a questão do pecado, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. É para isso que existe a Bíblia. Tem outros fatores que estão ali também, mas o principal é a questão do pecado. A Bíblia não é algo relativo, não é algo superficial, ela é bem absoluta, ela explica, e é a verdade que está ali, é o Evangelho eterno. Nunca mudou de lá de Adão, de Gênesis, né, quando eles pecaram, até a volta de Cristo. É uma questão do pecado. Deus vai eliminar o pecado do universo, vai eliminar o pecado aqui dessa terra. É para isso que tem a Bíblia. E a Bíblia está sendo usada justamente por causa dessa situação toda. Ela é usada para outras finalidades. E a gente está embarcando nisso, muita gente. É uma nova visão da Bíblia. A Bíblia é um livro inclusivo, inclui todo mundo, recebe todo mundo, vem. Não está errado. E é para isso mesmo que existe o cristianismo, para abrir os braços, para você vir como você está, mas não para ficar como você. Isso a parte eles não falam. Vem como está, mas não deve ficar como você vem. A pessoa tem que saber o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. E esse mundo tem que saber que os nossos filhos estão sem conhecimento bíblico, e muitos de nós também, e a gente não embarca nessa onda aí que está por aí. Pessoas influentes, cantores influentes, ex-pastores, que criam até novas comunidades para justamente atrair esse novo evangelho. E muita gente está indo, gente que eu conheço, gente que você conhece, e que curte, que valoriza, que coisa legal, que representa, essas coisas são tão tristes ver essas coisas. Mas por quê? Porque nós não estamos ensinando devidamente a Bíblia para os nossos filhos, está deixando isso por conta. É um erro muito grande dos pais, deixar os filhos por conta. Vou tornar o evangelho uma coisa chata. Se você encontrar muito jovem, você vai pensar que isso tem uma questão cultural, não é mais assim não. E é isso mesmo, você nem imagina como tem uma galerinha dentro da igreja que já está com essa cabeça toda. Não sabe nada de Bíblia, mas acha que sabe. E como a galera toda fala a mesma linguagem, e é bonito aparentemente, é uma coisa assim muito, né? Uma coisa que a pessoa vê, mas não é o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. A Bíblia é o caminho e a Bíblia é o quê? A verdade também. Por que Deus está preocupado com a verdade? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, antes da volta de Cristo, Satanás vai, se possível, enganar o quê? Os próprios? Por que está escrito esse verso aí? Está falando para o mundano que não tem Deus ou para quem é cristão? Para quem ele está falando? Se possível, quem? Os escolhidos. Somos nós, cristãos. Se está escrito essa mensagem dura aí na Bíblia Sagrada, que Satanás
vai, se possível, enganar os próprios escolhidos, porque ele vai tentar fazer com a gente como ele tentou fazer com Jesus lá na tentação. Como é que ele veio lá com Jesus na tentação? Ele falou sobre a Bíblia ou não falou? Sim ou não? Falou, mas de maneira o quê? Distorção. Mas como ele está falando com alguém que entendia da Bíblia, não é assim? Alguém que é o responsável pela Bíblia, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem como argumentar a mentira quando ela se encontra com Deus. Não existe. E Jesus está escrito. E hoje a gente não consegue. Você ouve alguma coisa, parece legal, será? Está tão bonita essa mensagem. Fala no meu coração. Eu escutei um hino que me emocionou. Eu até chorei quando cantei aquele hino. Eu me encontrei com Jesus. Eu chorei. Não tem problema nenhum você chorar. Mas quando lê a Bíblia, não chora essa emoção. Você chora até por um filme triste. Sim ou não? Sim. Você chora. Um filme assim. Chora. Então, choro é assim do Senhor? Não. É assim do Senhor é assim. Mas como é que eu vou saber argumentar contra essa teoria, contra esse ensino, para ver se eu não conheço a Bíblia, se eu não leio? E agora isso está tão complicado. Estamos fazendo uma maior campanha para tentar atacar o Michel Suborno dentro do quadro. Só todo mundo toda a nossa estuda a Bíblia e tenta trazer alguma coisa para uma parte. Vai transformando eles num diabo. E é justamente essas pessoas que nos ajudam, que eles conhecem muito bem, sabem muito. Mas não, isso aí já agora, isso aí é muito fácil. E gente, e assim a gente está nesse mundo. Então, se a gente não ensinar em casa, não ler em casa, não ler os livros, sabe? E procurar pesquisar para ver se é assim. Entra na internet, tem 300 mil coisas ali, mas tem que olhar. E hoje a confusão está muito grande. E é por isso que a Bíblia diz: Jesus é o caminho, a verdade. A Bíblia é a verdade. E nós temos que ensinar a verdade. Tem que conhecer a verdade. Conforme a gente sempre aprendeu. Não é um novo evangelho. A Bíblia parece que deixou de ser a Bíblia a partir de 20 anos para cá. Até então a Bíblia não tinha valor. Agora não é bem assim. É tudo diferente. Modificado totalmente. Eu vi um pastor não adventista, ele chegou assim, que a gente tem que acreditar só aquilo que Jesus fala, porque o próprio Jesus, ele colocou Moisés, né, para a esquerda, lá, tipo assim, ele desautorizou Moisés. E ele é o guru da teoria nossa. Ele disse assim: olha, veja só, está escrito, Jesus falando, já dizia Moisés, né? Mas eu digo que é assim, né? Está escrito, não adulterarás. Mas eu digo, então, é como se eu tivesse assim: o que está escrito não é nem assim, o que está escrito é o que eu falo agora. Ele faz uma distorção bíblica tão grande, ele interpreta como se o próprio Jesus enterrou o Velho Testamento. Não. Ele fala isso, claramente. Todo mundo bala com ele. Então são situações, não são nomes que hoje em dia não é. Você é inteligente, sabe o que então é a hermenêutica de Jesus, é o que vale só de Jesus. E aí Jesus ele abre os braços, vem para cá, me abraça, me dê, vem cá, eu também te abraçar, te beijar, e vamos continuar nesse caminho. Só que eles não falam que Jesus, quando ganharam comer um fruto, o que eles cometeram? Era uma coisa simples, comer um fruto, não? Sim ou não? Por que já não deu um jeitinho ali? Só um frutinho ali, vamos resolver. Para que toda essa confusão aí de morte, de cordeirinho, cruz, esse bolo todo, né? Santuário, toda essa coisa de nada, você não precisa nada disso, não resolveu. Nem isso aí já
Não seríamos pensados? Sim. Mas não, pecado é uma coisa muito grave. Gravíssimo. Pecado é pecado, deve ser sempre pecado. O próprio Jesus estava lá. Eis o cordeiro que tira o quê? O cordeiro que foi morto antes do quê? Antes do pecado. Antes do pecado. Então, o mesmo Jesus, que hoje eles falam que aboliu o pecado, é o que estava lá no Jesus. E é por isso que tem que entender e conhecer a verdade. Porque a verdade vos é verdade. E Jesus, irmãos, também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São João 5,39. Diz assim. E aí o próprio Jesus São, estão percebendo que Jesus está falando também. Eu acho esse verso também conhecido. O que diz aí? Examinais, que mesmo? A internet? Examine a internet. Olha lá. É uma confusão, vamos ser sinceros. É ou não é? Misericórdia. Às vezes as pessoas passam horas e horas indo atrás de alguma informação na internet que é religiosa. E não leem o quê? Não leem o quê, irmão? Vai fazer isso no livro. Pega o livro e vai subir, vai ler de novo. Vai saber defender quando te perguntam sobre o sábado. O único verso que a maioria conhece é os 10 mandamentos. Êxodo 20. Ele sabe, esse é o único que sabe, mas não sabe nem. Sobre a volta de Cristo. João 14, sabe? Então tem um outro. Não sabe. Um monte de coisas básicas. Fundamentar nossa fé na Bíblia. Isso não ensina possível. É tão grave a situação, irmãos, que hoje a gente tem muita gente lendo a lição da escola sabatina como um livro. Não se dá o trabalho de ir lá na Bíblia para responder. Porque já pega a resposta onde? No final. Não tem problema você pegar a resposta lá. Mas o problema é que a lição é para você ler o quê? Ler a Bíblia. As pessoas não leem como um livro. E aí não tem valor, não estou assim. Se você tem a lição, e você lê a lição, mas não lê a Bíblia, a finalidade da lição não cumpre isso. Tem que ler a Bíblia. São vários versos, tem que ler a Bíblia. E é uma coisa que eu me policio, porque eu sou pastor, sabe? Eu já sei até que eu olho o verso. Eu até sei de cor salteado. E eu, por incrível que pareça, irmão, quando eu ensino, eu já sei que vai ser. Eu já sei, mas a gente chega, eu vou lá. Tem 10 versos para ler. A resposta é só um deles. Mas eu tenho que ler. Porque é isso que vai fazer a Bíblia entrar no meu. E eles têm que se policiar, não tem que pagar um preço para isso. É o hábito de ler a Bíblia, gostar da Bíblia. E aí que o Espírito Santo atua. Rasgando, né? O pecado, rasgando a desgraça da Bíblia. E aí, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. Para encontrar Jesus a vida, que é a vida eterna, eu tenho que ler a Bíblia que me leva para onde? Para a vida eterna. Na Bíblia a gente encontra o Bíblia. Na Bíblia a gente encontra Jesus, que me levará para onde, irmão? Para o céu. Não se turbe o vosso coração. Deus, na casa do Pai há muitas. E aí diz lá, né? Vou, mas vou. E o verso final que eu queria é Apocalipse capítulo 1. É um dos outros versos, na minha Bíblia está sublinhado, mas esse é um dos primeiros que a gente tinha. Quando a gente estuda a Bíblia com outras pessoas, então geralmente quando a gente estuda a Bíblia com alguém, então a Bíblia a gente já sublinhava os versos daquela resposta da lição do livro. Geralmente, quando a gente vai dar o estudo bíblico sobre a Bíblia, a gente usa esse verso. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Todo mundo sabe, quase a gente pode. Bem-aventurado aqueles que leem, o que mais?
Aqueles que ouvem a palavra da profecia. Ele faz o quê? Guardam as coisas nela escritas. Pois o quê? O tempo está próximo. Então vamos inverter o verso. Como o tempo está próximo, então faz o quê? Você será feliz se fazer o quê? Ler, ouvir e praticar. Porque se você, sabendo que o tempo está próximo, e você não ler, nem ouvir, nem guardar, em vez de ser bem-aventurado, você vai ser o quê? Infeliz. Porque você vai estar perdido. Isso é tão grave, irmãos. E se você segue essa luz aqui e não fizer uma revisão do teu tempo de leitura da Bíblia, você vai continuar do jeito que está, sem ter muito a Bíblia, sem ter tempo da Bíblia. Você vai ser enganado. Não pense que você vai salvar. Você não vai, você vai ser enganado. Já estamos o que não? Sendo enganados. Já está entrando um novo ensino. Tem gente que já está nessa. A gente está perdendo nossos filhos, nossos jovens, por falta de conhecimento da Bíblia. Por que está escrito bem-aventurado aqueles que leem? Naqueles dias de Jesus, vocês têm que imaginar a situação. Chegava uma carta de Paulo na igreja de Corinto, por exemplo, na igreja de Éfeso, chegava uma carta. Quantas cópias vinham da carta? Pergunta. Chegava uma carta de Paulo, ele escrevia. Quantas cartas chegavam? Uma para cada membro? Uma por família? Quantas chegavam? Uma. Sim ou não? Daí a pessoa chegava, né? Alguém trouxe uma carta de Paulo, ele está preso, ele está lá em tal lugar, ele mandou uma carta para a gente. E aí eles reuniam a igreja, as pessoas, ou numa casa, ou numa gruta, ou numa caverna, em algum lugar. Né? E aí todo mundo ficava sentadinho que nem vocês aqui. E aí vinha alguém na frente com a carta de Paulo. Então a Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que lê, porque eu vou ler para vocês. Porque eu sei ler. E eu que recebi a carta para ler. Mas agora, bem-aventurado aquele, mas aqueles também que ouvem, porque as pessoas não tinham Bíblias para ler, então elas tinham que ouvir. E aí vinha um negócio legal, porque fala de novo, porque eu preciso decorar, eu preciso o quê? Memorizar a Bíblia para poder falar para os outros. Era assim. Então eles liam, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, as pessoas ouviam, e assim a mensagem de Paulo, a mensagem da Bíblia, dos livros da Bíblia, eram espalhados de boca em boca, até que alguém começava a fazer as cópias, irmãos, e cópias, mas eram poucas Bíblias. Hoje, irmãos, a gente não tem desculpa, porque todo mundo tem o que, irmão? A Bíblia. É um livro que todo mundo tem, mas pouca gente realmente lê como deveria ler. E aí entra daqueles que ouvem, leem, termina aí, mas que guardam. E praticarem. O cristianismo é uma coisa que tem que ser praticada. Jesus morreu por mim, Jesus prometeu voltar. O Espírito Santo atua no meu coração para mudar a minha vida, para eu ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Esse aspecto de salvo. Ele me convida a fazer tudo por Ele, me envolver com Ele, adorar, ensinar a palavra tem que mudar a minha vida, tem que mudar a vida da minha família, a vida dos meus amigos, eu tenho que ser um instrumento de Deus para levar a palavra a cada coração, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria de coração que você pudesse entender ao sair daqui. Você que está ouvindo. Faz um plano comigo, Senhor, está difícil. Das 24 horas do dia que eu tenho, eu não tenho tido tempo para ler a Bíblia. Mas
uma coisa eu vou dizer, vocês têm tempo ou não têm? Tem ou não tem? Celular com dia. Celular com dia. A internet com dia. Como vocês têm tempo? Eu gosto de uma mensagem que o pastor Brunão falava, quando ele pregava sobre as duas naturezas, a natureza do bem e a natureza do mal. A gente, desde que pecou, nós temos duas naturezas, do bem e do mal. E ele diz, a natureza que são duas feras, e a fera que você mais alimenta é a que está mais forte. Se você alimenta a natureza do mal, ela vai ser mais forte que a natureza do bem. Então ele diz assim, se você passa 2 horas alimentando a natureza do mal, tem que no mínimo passar quantas horas alimentando a natureza do bem? No mínimo quanto? 2 horas, para pelo menos a briga for o quê, mano? Parede. Sim ou não? Sim. Mas se você alimenta a natureza do mal por 2, 3, 4, 5 horas e depois a gente dormir, você abre a Bíblia. Preciso dormir dentro do universo da Bíblia. O pastor falou que é a Bíblia. Então eu não vou fazer isso. Eu vou passar em branco. O que eu vou ler? Deixa eu ver. Faz com sono, para todo mundo. Mas eu vou ter que ler. Vou escolher um salmo. Escolher um aqui, legalzinho. Isso aqui não dá. O universo desse é qual lá. Isso aqui está difícil também. Vamos falar de novo. Tem que achar um. Vamos falar de qual mesmo. O senhor não passou em nada? Legal ou não? Tá tudo certo? E é assim que às vezes a gente está lidando com a nossa vida espiritual. Brincando com o nome aí. Deus te ajude. Procure fazer tudo por Jesus. Tudo por Ele. Porque Ele morreu na cruz por mim. Fez tudo por mim. Vamos ver se cantar para as meninas. Vamos cantar junto com elas, essa letra, né? Muito bonito. Fala para a gente como é importante a gente dedicar totalmente a nossa vida. Quantos querem fazer isso, irmãos? Desejam mesmo? Diz, eu vou procurar ler mais a palavra de Deus, porque ela é a luz, é o meu caminho. Ela é a verdade que me levará para a vida eterna, porque eu vou me encontrar com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Tudo bom? Incentivar sempre as crianças, não somente agora, mas sempre, porque aqui é o lugar delas, até a volta de Jesus.
sendo a leitura da tua palavra, que o tempo está próximo da data de Jesus. Nos ajude para isso. Na nossa casa, no nosso coração, a gente arruma tempo, mas um tempo muito oportuno e sério, bem proveitoso de ler a Bíblia. Nos ajude para isso. Possamos tomar essa decisão de meditarmos naquilo que é realmente precioso para nós, que é o maior tesouro que a gente tem, que é a palavra de Deus. Nos ajude para isso, por Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa noite para Jesus. Amém.